deve seguir para o próximo ano, ainda sem muitas novidades, mas que logo vamos ter alguma informação nesse sentido. O João Adib, que é de Minas, né? Então pelo visto ele é cruzeirense, tem aí uma relação com o Cruzeiro longa desde 2022, ainda quando o Ronaldo era dono do Cruzeiro, né? 2022 a 2023, que patrocinou o Cruzeiro e tudo mais, e logo depois com patrocínios importantes no Palmeiras, no time feminino, e no Palmeiras também no time masculino agora, além de ter ampliado nos últimos meses a parceria com o Cruzeiro, que de acordo com o Nicola, né, e o Samuel Venâncio, vai ter um aumento muito grande e chegando a quase 15, 16 milhões para o Cruzeiro por temporada, acho que é nos ombros, né, se eu não estiver enganado, com a CIMED, ou seja, uma parceria longa aí com o Cruzeiro, agora com o Palmeiras e com o Náutico, deve seguir também para o próximo ano. Sobre a sua fortuna, né, a CIMED, então, ele tem uma fortuna, essa matéria aqui é um pouco antiga, mas que eu achei mais interessante, porque destaca então uma fortuna de quase $1 bilhão, que na época era 4 bilhões e 750 milhões de reais. Isso flutua muito, né? Apesar da CIMED não ter as ações em bolsa, algo que flutua bastante, mas hoje já está em algo de 6 bilhões de reais. Não que esse dinheiro esteja todo na conta, né? Pode ir lá e fazer o Pix no Nubank, no BTG, não é assim, mas certamente se fosse para comprar a SAF de um clube, teria condições tranquilamente. E é algo que o Náutico vem procurando há um tempo, né? Então eu vou deixar aqui algumas matérias, ó. SAF do Náutico proposta prevê investimento de mais de 1 bilhão e participação de Cafu. Essa foi a primeira que teve nesse ano, lá no dia 28 de fevereiro de 2025, né? Então tá aqui, ó, período de 10 anos e engloba 400 milhões com o futebol, e aí teria o Cafu como um dos apoiantes, né? Um dos investidores, que inclusive já teve especulação do Cafu no Santa Cruz ou algo assim, mas no Náutico que teve essa conversa, né? Então tá aqui, ó, na época até todo mundo via, né, como algo possível de acontecer, que não foi algo que não foi adiante. Eu vou deixar até aqui algumas, ó. Fim da linha, Náutico e investidores não chegam a acordo e encerram negociações para a SAF. Consórcio Timbu, grupo de investidores que iria adquirir as ações do clube, entende não ter condições exigidas e realizadas pelo Conselho Deliberativo, né? Então ele fala que é o Globo Esporte, que justamente seria a indisponibilidade dos investidores em atender aos questionamentos realizados pelo Conselho Deliberativo, que eu concordo também, porque às vezes também você tem que ter algumas das certezas e tudo mais. Por exemplo, teria a transferência, né, de 47 a 48 hectares do centro de treinamento, né, que passaria a ser propriedade da SAF, e isso foi algo que não foi adiante. E aí os outros 8 hectares, denominada área operacional do CT, continuaria sendo ainda da associação, e aí seria dada como garantia na SAF após ser concretizado. Então, o que acontece? Tem o lado, né, do investidor tentando puxar para ele, e do conselho também, se tiver muita gente lá, né, que não quer sair, vai exigir o máximo de dificuldade possível. Então foi algo que não foi adiante, não é à toa que muita gente já considerava que o Náutico estava todo fechado, queria virar SAF, mas não foi o que aconteceu. Tem outra matéria aqui um pouco mais recente, ó, de um grupo argentino, também algo parecido, ó, o grupo estaria disposto a investir 400 milhões em 10 anos, lembrando que essa matéria foi em junho de 2025, tá? Logo depois de não ter avançado essa história com a SAF do Cafu e tudo mais. O novo interessado, então, teria direito a 90% das ações e seria um grupo argentino. Seria bem diferente do consórcio Timbu apresentado no início do ano. Então tá aqui, ó. Ele destaca, né, que essa questão envolvendo o CT foi algo muito difícil de ser aceito no Conselho Deliberativo, e a oferta então previa 400 milhões no futebol em 10 anos, mas ainda sem apresentação do detalhamento mínimo, né, de investimento por temporada. Lembrando que 400 milhões no futebol seria para contratações, pagamento de folha salarial dos funcionários, sem considerar, por exemplo, uma reforma no CT e também uma possível ampliação ou modernização do Aflitos, né? Poderia sim ser uma alternativa. O presidente, então, o Bruno Becker, apresentou a proposta à comissão criada pelo Náutico para discutir apenas a questão da SAF. E aí ele fala que, ó, caso a proposta não atinja, né, os requisitos mínimos exigidos pelo Conselho, não será levado ao Conselho novamente, porque foi algo que aconteceu. Não foi levada essa proposta adiante, justamente porque o grupo não havia apresentado como que seria o investimento mínimo por cada temporada e não houve mais detalhamentos. Até porque o Náutico, chegando numa reta final de Série C, focou muito mais, né, os esforços para conquistar essa próxima vaga na Série B do Brasileirão, o que de forma geral foi até bom, porque
conseguiu o acesso mesmo sem ter virado SAF, obviamente conseguiria tranquilamente, né, voltar para uma Série B, né? Lembrando, isso aqui ainda é especulação, não tem nada de oficial, não tem como confirmar, nossa, vai ter um acordo nesse sentido, vai chamar CIMED, vai ser algum outro produto, não tem como saber, até por conta de que está ainda começando, né, o planejamento para 2026. Lembrando que essa história dos name rights no Aflitos não é novo, eu vou deixar aqui uma matéria lá em 2016, né, do portal JC aqui do blog do torcedor do UOL, falando, né, de que poderia sim ter um patrocínio master ajudando nessa reforma lá em 2016, que era orçado em quase 8 milhões e meio de reais. Ou seja, para os dias de hoje, para ter uma reforma pequena, já é um valor bem alto assim também. Para uma reforma maior, como foi, né, um projeto, por exemplo, igual esse aqui que eu vou deixar para vocês, certamente um custo mais alto. E aí a venda dos name rights por um período mais longo, vamos colocar assim, 30, 40 anos, por exemplo, dos name rights, talvez nem tanto, vai 15, 10, que seja, já poderia garantir alguns milhões e esse valor investido para a infraestrutura, sem dúvidas, faria uma grande diferença. Vale lembrar que no Brasil, eu vou deixar uma matéria aqui que é um pouco antiga, tem um ano, mas ainda assim pouca coisa mudou, né? O Brasil chega a 11 acordos de name rights com arenas, veja valores e nome, né, dos estádios. Isso aqui é interessante justamente para ver, né, uma projeção de quanto que o clube poderia faturar. Então, indo aqui do menor para o maior, tem o Botafogo de São Paulo, que é um contrato de 6 milhões por 5 anos, 1 milhão e 200 mil, Nicknet Arena, né? Então, o Botafogo de São Paulo com esse contrato. Tem aqui, ó, a Arena das Dunas, 6 milhões por 5 anos, 1 milhão e 200 mil por mês, por ano, dá o que? 100 mil por mês. O BRB, o Mané Garrincha, né? 7 milhões e meio por 3 anos, dá 2 milhões e meio por ano também. A MRV com o Atlético Mineiro, aí sim um valor um pouco mais alto, mas ainda assim por ser a construtora, né? 71 milhões em 10 anos. Fonte Nova aí, ó, 52 milhões por 4 anos, 13 milhões por temporada com a Fonte Nova, né? Não é exatamente com o Bahia. A Liga Arena que trocou, mas era algo próximo de 13 milhões por ano. Faça sentido para o clube. Então é basicamente o momento que o Náutico ele tenta estudar novas formas, já que não sentiu confiança, né, nesse projeto abordado na temporada passada. Olha, é importante o Náutico buscar uma SAF, mas não é aquela situação de vida ou morte, tá? Acho que tem clubes aqui no Brasil que a única saída era se tornar uma SAF ou fechar as portas. No caso, por exemplo, do Vasco, do Cruzeiro, do Botafogo. A Portuguesa também estava numa situação desesperadora. O Náutico tem que trabalhar com a cabeça no lugar e não vender uma SAF por qualquer valor. Por exemplo, uma equipe que recebeu uma proposta na Série C foi o Vitória. Lá na temporada de 2022, o valor naquela época, se eu não estiver enganado, era de 200 milhões de reais. Deixa eu ver se eu consigo encontrar essa informação aqui naquele momento. Ou seja, um valor esdrúxulo, né? Uma SAF de um clube do tamanho do Vitória não pode ser imaginada por menos de 1 bilhão de reais. Tá? E aqui eu estou chutando baixo. Já pensou se você vende uma SAF de um clube como esse por 200, 400 milhões de reais, quase um terço do valor real? Por quê? Por se encontrar em um calvário muito grande. Não me parece a situação atual do Náutico. Em relação a ofertas, né, que aconteceram nos últimos anos, a principal foi essa, tendo deste 1 bilhão de reais, né, que foi estabelecido por 90% da SAF do clube, um investimento em 400 milhões de reais ao futebol. Isso em 10 anos. Assim, não é um valor astronômico também, tá? 400 milhões, estamos falando de um impulsionamento, vamos dizer, desta forma, de mais ou menos 40 milhões de reais por temporada. Já é algo sim, mas não quer dizer que o Náutico saltaria de uma equipe para disputar o acesso da Série B para ganhar a Libertadores em 2 anos. É um avanço gradual. Mas com esta chegada e este investimento, o Náutico conseguiria, além de aumentar, ampliar o seu estádio, a quitação das dívidas, a melhor organização interna e também investimentos nos outros esportes e na base. Então o clube novamente entraria nos eixos e teria um capital para contratação. Esta é a principal dificuldade dos clubes como os nossos, né? Eu sou torcedor do Goiás, que eu falo sobre o Náutico, o Coritiba, o Ceará, o Sport, o Vitória, o Remo, o Paysandu, que é o seguinte, a questão financeira, ela é muito pesada. Um jogador hoje, por exemplo, um bom destaque do campeonato argentino, por exemplo, ele vai te custar no mínimo 15 milhões de reais. Um bom destaque jovem do Brasileirão vai custar 30, 15 milhões. Um cara barato hoje no futebol
é 5 milhões de reais. Como que o Náutico, que recebe durante toda a Série B, no máximo 15 milhões de reais em direito de transmissão, vai contratar um único jogador por 5 milhões? A conta não fecha, fora salário, direito de imagem, por aí vai. Então, a necessidade de um investidor, no meu entendimento, é muito mais no que tange a contratação de jogadores. Um capital que será voltado para o clube, isso também é verdade, o clube tem que ser tratado como uma empresa, um modelo de negociação mesmo, né? Você vai trazer um jogador hoje por 15 milhões de reais, mas a ideia é vender ele daqui 2, 3 anos por 30. A SAF faz isso e o modelo associativo também. Então eu vejo que o principal fator para um clube hoje organizado, ou minimamente organizado, igual o Náutico, o Goiás também trilha caminhos razoáveis nos últimos anos, seria a maior tranquilidade financeira e a possibilidade de maior investimento também no futebol. E na sua estrutura, por que não, né? Aproveite as ofertas da FUT Fanatics e garanta 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do nosso vídeo. São vários artigos do Timbu que você encontra a partir de R$ 59,90 com envios para todo o Brasil, beleza? Só para finalizar esse assunto, né, no que tange a SAF, a minha principal ponderação é porque quando começou a se discutir aquela ideia de SAF aqui no futebol brasileiro, deu a ideia errada ao torcedor que todo clube que virasse SAF teria um dinheiro infinito para a contratação já no dia seguinte. Pode até ter um dinheiro absurdo, mas como eu expliquei aqui, né, como ficaria essa subdivisão, ele é destinado a várias áreas. Para mim, a principal questão que o Náutico e qualquer outro clube no Brasil precisa se transformar em uma SAF, além dessa questão financeira, é a organização. Eu vejo que falta muito dos clubes aqui no Brasil um pensamento, por exemplo, de longo prazo. Às vezes o clube está bem administrado porque está com uma gestão de presidente. A gente já viu isso inúmeras vezes. Passa 4, 5 anos, sai um presidente, entra outro e bagunça tudo de novo. A gente já viu isso acontecer diversas vezes, ainda mais nos clubes regionais, né, no futebol brasileiro, onde o sarrafo, por exemplo, para dívidas é muito menor do que um Corinthians, um Flamengo, o Botafogo, né, que já viveu momentos terríveis financeiros. Então, para mim, o principal, além dessa questão financeira, é uma organização. Um clube que você sabe que não tem ninguém tirando dinheiro por fora. Quantas vezes a gente já viu casos de corrupção no futebol brasileiro. E ter um modelo de ideia. Hoje, por exemplo, o torcedor do Náutico ele não consegue perceber qual é a ideia do clube. O que o Náutico pretende, por exemplo, para o ano que vem, para daqui 6 meses. O Náutico é um